Você sabe qual é a pior prisão da história da humanidade? Esse é o tema de hoje do Fé e Café. Meu canal aqui no YouTube, no qual eu comento a respeito da Bíblia e da vida em geral. Qual é a pior prisão? Você sabe qual é? Por acaso? Pode ser que alguém pense assim, deve ser uma cela dessas de 30 metros quadrados que tem 80 presos amontoados nela. Ou então, talvez tenha sido a Bastilha na França, lá no século XVIII. Ou será que os egípcios antigos construíram uma prisão que era pior ainda? Todas essas respostas estão erradas. A pior prisão da história da raça humana que o ser humano é capaz de conceber e de fazer é quando o ser humano, eu, você, qualquer um de nós, mulher, homem, pobre, rico, está presa ao seu próprio ódio. O ódio é a pior prisão que o ser humano já inventou. Pior do que qualquer outra. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, eu vou ler aqui um trecho no chamado Sermão da Montanha, que Jesus diz assim: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão está sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto estará sujeito a julgamento do tribunal. Quem chamar a seu irmão tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Deixa eu abrir um parêntese aqui na leitura. Eu estou lendo aqui a Almeida, Revista Atualizada no Brasil, que traduziu tolo. No original, nós temos a palavra raká, que não é uma palavra grega. Curioso, né? Raká é uma palavra da língua aramaica. E o aramaico era a língua que Jesus e os seus discípulos falavam. Então, os discursos que a gente vê de Jesus, as parábolas que ele contou, tudo foi falado em aramaico. O Testamento foi escrito em grego, porque era a língua universal, a língua geral do mundo naquela época. O grego era naquela época o que o inglês é hoje, a língua de comunicação geral. Mas nesse caso aqui, nós temos uma palavra que vem emprestada direto do aramaico. Todas as línguas fazem isso, né? A gente usa uma palavra emprestada de outra língua. Enfim, deixa eu voltar para a leitura aqui. Raká, o que significa isso, afinal? Eu falei sobre a palavra. É um insulto, uma ofensa. É uma palavra muito difícil de ser traduzida. A Almeida traduziu por tolo, mas poderia ser o inútil. Ou, enfim, uma palavra que tem um tom muito ofensivo. Uma palavra para depreciar alguém. Prossigo. Se, pois, tu, ao trazeres a tua oferta, te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Então, voltando, faz a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Mateus 5, de 21 a 26. Então Jesus usa aqui uma linguagem simbólica, mas que é extremamente verdadeira. O simbólico não é necessariamente literal, mas isso não quer dizer que não é verdadeiro. A gente fala assim, lua de mel, não é literal, mas é verdadeiro. Então é esse tipo de linguagem que Jesus está usando aqui. Quando ele fala de você lembra que tem alguma coisa contra alguém, entre em acordo com o teu adversário, senão você pode ser preso. Ele não está falando aqui de prisão literal. Mas olha o que Jesus está falando, em que contexto ele diz isso. Você tem alguma coisa contra alguém? Vai, procura essa pessoa, reconcilie-se com essa pessoa. Ou seja, não seja prisioneiro, não seja prisioneira do seu ódio. Você odeia alguém, então você se dirige àquela pessoa com os piores termos possíveis. É o raká, lá do aramaico. Como eu disse aqui, me permita repetir, uma palavra muito ofensiva, um insulto bastante pesado.
Por quê? Porque você detesta, você odeia aquela pessoa. Não adianta você dar uma oferta na igreja, dar um dinheiro. Não adianta você manter um ritual religioso externo se o seu coração está cheio de ódio. Não adianta nada. E Jesus diz aqui, vai se reconciliar, tira esse ódio do seu coração primeiro, depois você faz sua oferta. Não pense que você pode substituir uma coisa pela outra. Ah, se eu der a oferta, então está tudo bem com Deus. Não é assim que as coisas funcionam. Na vida espiritual, na vida com Deus, não. Como dizem os cariocas, não é assim que a banda toca. E olha que Jesus termina esta parte do discurso do Sermão da Montanha dizendo assim, senão você vai ser preso e você não vai sair dali enquanto você não pagar o último centavo. Jesus está dizendo o seguinte, enquanto você não abrir mão do seu ódio, você vai ficar preso para sempre. Como é que você vai pagar se você não está trabalhando? Porque está preso, então não tem jeito de trabalhar. Está preso. Jesus diz que o ódio aprisiona. Abra mão do seu ódio. Peça a Deus que dê força a você, pelo Espírito Santo, para você abrir mão do seu ódio. Porque estar presa pelo ódio, é a pior prisão que o ser humano pode sofrer. Você pode estar livre, andando para lá e para cá, mas preso pelo ódio no seu coração. Livre-se disso. Pense nisso.